Meus amigos, é o seguinte, o vídeo hoje vai ser gravado na base do único sentimento possível, a raiva. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formignari, nada mais convidando você a todos os protocolos. Se inscreve no canal, toca na notificação para poder receber toda vez que tiver vídeo novo, um alertinha. Às vezes o YouTube não entrega ali na sua cara, mas ele te dá um aviso. Fala, ó, tem um vídeo novo aqui deste babaca, se você quiser ver. Aí você vem. Se não quiser, também não vem, mas pelo menos o YouTube vai te avisar. Dá o teu like se gostou, se não gostou também dá o dislike. Eu sou o maior defensor do dislike. Se você não gosta do vídeo, diz que não gostou. Gostou, diz que gostou. O que mata é o silêncio, é não fazer nada. E aí, se quiser comentar sobre o conteúdo, tá valendo, e compartilhar ele aí nos seus grupinhos de qualquer coisa. Esse, inclusive, é um vídeo bastante compartilhável, porque a gente vai falar da Bola de Ouro 2024, que terminou nas mãos de Rodri, o volante do Manchester City, e da seleção espanhola. Existia a expectativa gigantesca, existia inclusive um favoritismo do Vinícius Júnior para tirar o Brasil de uma fila que dura desde 2007, né? Desde que o Kaká foi eleito o melhor do mundo, de lá para cá o Brasil não teve nenhum melhor do mundo. O Neymar bateu na trave ali 2 vezes, né? Ficou no pódio, mas o Vinícius Júnior era talvez o mais favorito de todos, até mais do que o Neymar, porque o Neymar disputou com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, períodos muito inglórios para você tentar ser o melhor do mundo. O Vinícius Júnior era o favorito, inclusive nas casas de aposta, pelo mundo inteiro. Porém, existiam sinais de que poderia dar ruim. Inclusive a revista Placar, e eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso, ela, alguns meses atrás, ela projetou na sua capa que a bola de ouro do Vinícius Júnior estava sob risco. E para isso, ela ouviu mais de 60 jornalistas do mundo inteiro, votantes inclusive da bola de ouro, e na projeção da Placar, e beleza, num universo de 100, você ouvir ali 60, é muita coisa. E naquele universo de recorte da Placar, bem dentro da lógica do que era a bola de ouro, aquele recorte apontou o Rodri como o novo favorito naquele momento. Isso não mexeu muito nas cotações das casas de aposta, que mantinham o Vinícius Júnior como favorito, porém, o Real Madrid, ressabiado, e entendendo o risco de exposição que era levar o Vinícius para uma premiação em que o mundo inteiro apontava ele como favorito e que ele podia não ganhar, o Real Madrid optou por não ir com ninguém para a premiação. Existia um voo na segunda de manhã, programado de Madrid para Paris, com mais de 50 pessoas na delegação do Real Madrid, e esse voo foi cancelado por ordem do Florentino Pérez, uma decisão global do Real Madrid. O Real Madrid que concorria a outros prêmios ali, e ganhou esses prêmios. O único prêmio que o Real Madrid não ganhou foi o prêmio Bola de Ouro do Vinícius Júnior, então o Real comprou o barulho do Vinícius Júnior, e isso é muito relevante para a gente analisar o quão grande o Vinícius sai dessa disputa que ele perdeu o prêmio, mas ele ganhou algo talvez mais significativo que a gente vai entender com o tempo. Lembrando, ainda tem o prêmio da FIFA. O The Best pode ainda ser do Vinícius Júnior, e eu vou querer falar um pouquinho também das diferenças do The Best para a Bola de Ouro. Mas o ponto é, o Real Madrid, ele concorria lá, o Mbappé ia subir ao palco para receber o Gerd Müller junto com o Harry Kane, os dois fizeram 52 gols, né? Existe um prêmio de artilharia para o recorte do prêmio, que é bom sempre lembrar, né? O prêmio era de agosto de 2023 até julho de 2024, ou seja, a temporada passada. O recorte era esse. Qualquer justificativa, olhando, mas a Copa do Mundo, mas não sei o quê, mas a Champions do Manchester City, nada disso entrava no recorte. O regulamento do prêmio era muito claro para quem fosse votar qual deveria ser o período levado em consideração. Agosto de 23, julho de 24. Nesse período, o Mbappé foi, ainda jogando pelo PSG, o artilheiro junto com o Harry Kane. Então, os dois subiriam no palco. Hoje, o Mbappé é um jogador do Real Madrid. Então, o Real Madrid teria alguém subindo no palco ali para receber um prêmio. O Mbappé não foi. O Ancelotti concorria a melhor treinador e ganhou. Inclusive, tinha gente que achava que podia dar o De La Fuente, podia ser o Xabi Alonso, o próprio Guardiola, né? A concorrência era muito pesada e ganhou o Carlo Ancelotti. E acho que tem muitos motivos para ele ter ganho mesmo.
o Xabi Alonso era um forte candidato, o De La Fuente também era, o próprio Guardiola, a briga era muito boa, mas ganhou o Ancelotti, que não foi. E por último, o Real Madrid ganhou o prêmio de melhor clube masculino. Também não estava lá ninguém para receber o prêmio por conta da decisão de não eleger o Vinícius Júnior. Quando a gente fala decisão, é a decisão colegiado. É óbvio que a France Football não se reuniu ali e falou, putz, vamos sacanear o Vinícius Júnior e vamos escolher outra pessoa. Eu não acredito nesta teoria. Eu acredito que você teve um surto coletivo dos votantes que, por N razões, entenderam que o Rodri merecia mais do que o Vinícius Júnior. Em uma temporada em que é impossível ter este olhar. Impossível. Assim, do ponto de vista do jogo jogado, é impossível considerar que o Rodri tenha jogado mais futebol, tenha tido mais impacto, tenha sido mais decisivo do que o Vinícius Júnior na temporada passada. E aí o ranking final ficou Rodri em primeiro, Vinícius Júnior em segundo, Bellingham em terceiro, o Carvajal ficou em quarto, é bom lembrar. E aí o Real Madrid teria, inclusive, na imprensa espanhola, falado, bem, se eles entendem no critério de que o Vinícius não ganhou, ok, então deveria ser o Carvajal, que tem todos os critérios preenchidos que o Rodri ali. Todos. Sendo que ganhou algo a mais, né? Porque ganhou a Liga dos Campeões da Europa e fez a melhor temporada da carreira. E com muito impacto, né? Com muita assistência e tal. O Rodri, para um volante, ele realmente teve muito impacto. Ele se envolveu em quase 30 gols na temporada. Isso passa longe de ser ruim. Todo esse movimento, a discussão sobre a bola de ouro, não é sobre diminuir o papel do Rodri, que é o melhor da função já há uns 3 anos, 4. Ele é o melhor volante do mundo já há um bom tempo. Esse não é o ponto. Porém, na temporada passada, ele não foi o melhor jogador do City, porque esse papel coube ao Phil Foden, e não sou eu que estou dizendo, ele foi eleito pelos torcedores, e ele foi eleito o melhor jogador da Premier League. O Rodri não esteve entre os 10 indicados a melhor jogador da Premier League, que é um campeonato de regularidade. O Rodri não esteve entre os indicados de melhor jogador da Champions, por exemplo. Esse prêmio coube ao Vinícius Júnior com toda a justiça. O Rodri foi eleito o melhor jogador da Euro, é verdade. Para mim, uma insanidade completa. Porque quem viu os jogos percebeu que o Rodri não foi o melhor jogador da Espanha. Esse papel coube a Lamine Yamal e ao Nico Williams. Se você olhar para o meio-campo da Espanha, o Rodri também não foi o melhor jogador do meio-campo. A Euro do Fabián Ruiz foi sublime, assim como a do Dani Olmo, que apesar de ser reserva, depois virou titular e teve mais impacto no time e no título do que o próprio Rodri. Vale lembrar, inclusive, que o Rodri sai, não joga a decisão praticamente e sai ainda com o jogo empatado e no final das contas a Espanha termina campeã. E de novo, isso não é diminuir o papel do Rodri, que é gigantesco. Porém, no recorte da temporada, não há explicação plausível para você apontar o Rodri como o melhor jogador. E quando você vê as justificativas, seja de jogadores, na transmissão, por exemplo, o Bierhoff chegou a falar, outros nomes muito respeitados no meio do futebol justificaram que o Rodri, pelo que vem fazendo, pela regularidade, pelo impacto, por isso e por aquilo, claramente falando de um acúmulo de mérito de 2, 3 anos atrás. Na temporada retrasada, o Rodri foi de novo candidato, ficou em quinto na Bola de Ouro, a Bola de Ouro que venceu o Messi, porque naquele recorte ainda contava a Copa do Mundo, é sempre bom lembrar isso. O Haaland foi o segundo e tal, e o Rodri apareceu em quinto lugar. E aí você começa a ver algumas incoerências da Bola de Ouro que não colocou o Vinícius Júnior numa posição digna na última temporada, quando ele merecia estar pelo menos entre os 5, pelo menos. Ele não precisava ganhar, mas ele deveria estar entre os 5, porque na temporada passada, apesar do Rodri ter sido eleito o melhor jogador na retrasada, o Rodri ter sido eleito o melhor jogador da Champions, o Vinícius, para mim, foi na prática o melhor jogador. Foi até a semifinal. Na anterior, em 22, o Benzema era o Bola de Ouro barbada, mas não tinha como o Vinícius Júnior não ficar nem entre os 10. E simplesmente os prêmios ignoraram o Vinícius Júnior, mostrando, ponto 1, que há uma má vontade com o Vinícius Júnior. Ele precisa fazer muito mais do que os outros e numa sequência gigantesca para conseguir ter minimamente um olhar de reconhecimento ali. Porque, de novo, em 22, ele ficar fora de uns indicados ou de minimamente de uma posição decente
é um absurdo. E na temporada passada, ele também ficar distante do pódio é uma outra loucura. E nesta temporada, ele não ganhar é uma insanidade maior ainda. Eu já fiz um Polêmicas Vazias sobre isso e falei, inclusive, antes da final, lá em Wembley, entre Real e Dortmund, que nenhum jogador teve tantos jogos individualmente impactantes e que ele botou no bolso como o Vinícius Júnior na temporada passada. E eu fiz a contagem mão a mão, assim, até tirando alguns jogos em que podia parecer forçação de barra, mas o Vinícius teve pelo menos 12 jogos grandes em que ele foi, com sobras, o melhor jogador do Real Madrid, em que ele garantiu pontos para o Real Madrid, em que ele botou o jogo debaixo do braço, em que ele foi manchete no dia seguinte. E esses jogos incluem Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, o próprio Manchester City do Rodri. O Rodri, ele teve grandes atuações, teve algumas grandes atuações. Nenhuma do nível dessas do Vinícius Júnior, que marcou em basicamente e foi impactante em todos os jogos do mata-mata do Real Madrid e voltou a fazer gol na final. E se o acúmulo, se a regularidade em alto nível contasse, você ia estar falando de um cara destruindo jogos em 22, em 23 e em 24. São 3 temporadas seguidas em que o Vinícius Júnior é o jogador mais impactante do Real Madrid na hora mais decisiva. Inclusive fazendo gol em uma final e depois em outra final. E fazendo jogos enormes em clássico, em jogo grande de Champions, uma infinidade de atuações individuais muito impactantes. Mas, de novo, pegando só a temporada passada, foram 12 jogos. E eu fiz essa contagem manual. O Bellingham, por exemplo, tem 7 jogos. O Lautaro tinha 8 jogos. O Rodri, para você ter boa vontade, chegava a 6, 7 jogos, em que ele foi muito bem, ou que ele foi destaque, ou que ele, enfim, conseguiu ter uma dominância ali no jogo a ponto de influenciar tanto na partida. E, de novo, para um volante, ter quase 30 gols em participação é muito grande, assim, contando gol e assistência. Isso é muito grande. Mas não justifica o prêmio. Não justifica. O Rodri, para mim, não era pódio. Para deixar muito claro, tá? Para mim, o pódio era Vini, Bellingham e Toni Kroos, que, olhando para os meio-campistas do mundo na temporada passada, jogou mais e teve mais impacto para o seu time. O Kroos fez uma das melhores temporadas da carreira dele, jogando de 5. Papel de primeiro homem, que nem é o papel original do Toni Kroos. E ele transformou o meio-campo no Real Madrid, terminou campeão de La Liga, campeão da Liga dos Campeões, numa temporada de anúncio de aposentadoria, e sim, isto pesa, porque você está falando de um cara que a cada jogo pode ser o último, o impacto mental disso é muito difícil de calcular. Então, para mim, o Kroos jogou mais do que o Rodri. Mas ok, o Rodri venceu numa barbaridade, num surto coletivo, oficializaram uma loucura na frente de milhares de pessoas, e aí você vai ver a forma e as justificativas começam a pipocar aqui e ali, né? Na própria Espanha já tinham falado, não, a apuração aqui é que o Vinícius perdeu por conta do critério de fair play. Lembrando, tem 3 critérios na Bola de Ouro. O primeiro critério é o desempenho individual, os jogos decisivos, o poder de decisão do jogador. Isso está lá escrito no regulamento, tá? Não sou eu que estou falando, não. O segundo critério são as conquistas coletivas, títulos e tudo mais. E o terceiro aspecto é a classe e o fair play do jogador. E aí começaram a querer dizer na Espanha que o Vinícius teria perdido neste critério. E aí um gaiato qualquer no AS escreveu um artigo falando que a Bola de Ouro premiou os bons valores, que seria para o Rodri. E aí você começa a ligar o fio e entender que a decisão, os votos, nesse surto coletivo todo, não teve como desempenho esportivo a prioridade. E outras coisas poluíram o olhar. Claramente. Porque, de novo, se em 22 esse cara não apareceu entre os 10, se na temporada passada ele não apareceu entre os 5, e se nessa temporada ele não ganhou, a análise ela não é só pelo futebol. Porque o Vinícius, na Espanha, foi crescendo o rótulo de que ele era um jogador provocador, de que muitas vezes a culpa do que ele sofria, que era grave, né? Acusar gritos racistas, imitação de macaco e por aí vai, que a culpa era dele, porque ele provocava. Esse discurso foi muito alimentado na Espanha e talvez em outros países europeus. Lembrando, são 100 votantes na Bola de Ouro dos 100 países mais bem ranqueados da FIFA. E, obviamente, a esmagadora maioria desses países europeus, onde você tem uma discussão sobre esse tema muito mais engatinhando do que aqui. Punições muito mais brandas do que aqui.
discussões muito mais amenas do que aqui. A Espanha está, aos poucos, começando a enxergar o problema, que é real. E aí o que eu quero dizer com isso é que há uma construção de uma antipatia em relação ao Vinícius por ele brigar, se colocar, levantar a voz, muitas vezes ir para embates dentro e fora de campo. E você vai tendo uma construção antipática do personagem, muito provavelmente. E talvez na hora da eleição isso seja um ruído, porque não é normal você olhar para um jogador com a temporada passada do Vinícius e não entender que este cara já merecia ter sido o pódio antes e que nesta temporada, pelo que fez na passada, merecia a bola de ouro, porque nenhum jogador teve mais impacto, decidiu mais jogos em palcos grandes quanto o Vinícius Júnior, liderando inclusive vários índices na Liga dos Campeões nos últimos 3 anos. Então, se você quer o acúmulo, a regularidade, se você quer dizer que, puxa, olha como é justo premiar o Rodri, porque olha por quanto tempo ele vem jogando bem e nós não conseguimos entregar o prêmio a ele. O Vinícius tem feito a mesma coisa. Tem jogado muito há 3 temporadas, no mínimo, tendo um impacto gigantesco, no mínimo, e ganhando 2 Ligas dos Campeões, fora La Liga, fora Supercopa, e por aí vai. E aí, se você é daqueles que falam, mas o Vinícius não jogou nada pela seleção. Realmente, ele não fez uma grande Copa América, como o Bellingham também não fez uma grande Euro, foi uma boa Euro, como o Mbappé não fez uma grande Euro, e o Rodri, repito, apesar de ter sido eleito o melhor jogador, também não fez uma grande Euro. Só que a Copa América agora, assim, quando o Messi ganhou o prêmio por conta da Copa América lá atrás, né, 21, muita gente achou um absurdo, falou, mas como assim vai ganhar só pela Copa América? E aí, beleza, assim, historicamente a Copa América não tem muito peso, teve peso no roteiro do Messi, mas historicamente não tem muito peso. Então, para quem defende a tese, a coerência seria, se o cara que jogou bem ganhou uma Copa América, ele não merecia ganhar só por causa disso. Se o cara jogou mal uma Copa América, ele também não merecia perder o título só por causa disso. Ou você tem a coerência de entender que a Copa América não vale para mais nem para menos, ou você simplesmente tem um ranço ou uma perseguição gratuita. Mas voltando ao Vinícius. O Vinícius, ele falou sobre, né? Depois fez uma postagem lá falando, vou continuar, vou fazer 10 vezes se for preciso, e eles não têm ideia do quantas vezes eu posso repetir isso e tal, e acredito que o Vinícius não vai retroagir, ele vai continuar batalhando, tem dado resultado na Espanha. A La Liga, esses dias, fez denúncias sobre o que tinha acontecido no clássico entre Real e Barcelona em relação ao Yamal, e antes já tinha feito denúncias com relação a Atlético e Real Madrid, que gerou 4 prisões da organização dos atos racistas contra o Vinícius Júnior. Então, assim, esse assunto, o que o Vinícius faz fora do campo, essa briga que ele comprou, ela não pode estar dissociada da discussão. E aí, quando você olha a entrega do prêmio e vê o UEA, o primeiro africano, o primeiro não europeu a ganhar o prêmio Bola de Ouro, e ser esse cara, o cara a entregar o prêmio, ter que ler o nome do Rodri ali, é ainda mais cruel. E aí a decisão do Real parece muito acertada em ter poupado o Vinícius desse momento. Porque você imagina, suponhando que ninguém sabia, que o Vinícius vai lá na expectativa de fato ser o favorito, que era o que todo mundo apontava, na hora que ele vê o EA entrando para entregar o prêmio, putz, está tudo construído para você ter ali um momento simbólico muito forte. E aí o EA lê o nome do Rodri. De fato, seria muito frustrante e muito doloroso. Então, assim, ainda bem que o Vinícius não foi à entrega. Ainda bem que o Real poupou o Vinícius desse constrangimento que seria ver o EA entregar o prêmio para o Rodrigo ali na frente de todo mundo e tal. Inclusive o teatro ali, algumas pessoas chegaram a falar, né, o nome do Vinícius, a gritar e tal. O EA apareceu ler o nome do Rodrigo ali com um certo constrangimento, mas assim, o estrago está feito. O Rodri foi eleito o Bola de Ouro, o que para mim é, do ponto de vista futebolístico, injustificável, e aí você precisa ir para fora do campo para tentar entender esse movimento de antipatia ou de rejeição ao que o Vinícius faz no campo. Qual seria a explicação? André Rizek até colocou no Instagram dele alguns votos e lembrou do representante de El Salvador, que teria colocado o Vinícius fora do top 10, ou seja, não pontuando. E aí, desculpa, não há justificativa futebolística para você olhar para a temporada passada e simplesmente não colocá-lo entre os 10. Não há justificativa futebolística que não seja um ranço, o não gostar do cara por não gostar,
ou não apreciar o jogo dele, porque algumas barreiras ali não deixam você apreciar. Só tem essa explicação. Porque do ponto de vista futebolístico, quem se diz especialista no jogo e especialista em futebol, não pode olhar para a temporada passada e entender que este cara não merece estar entre os 10. E aí você vai olhar todos os votos lá e tentar ver as divisões e vai ver que em vários momentos o olhar sobre o Vinícius foi desproporcional ao que ele jogou na temporada passada. Porque talvez o personagem do Vinícius, a briga que ele comprou, tenha incomodado muita gente e poluído o olhar de uma porção de gente. Só pode ser isso, porque não há outra explicação, não há outro roteiro. Quando você pega, mas o Modric ganhou uma bola de ouro, que é um absurdo. Ok, eu também acho que ele não deveria ter ganho, eu acho que deveria ter sido o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Só que ali você tem um cara campeão de quase tudo, da Champions, coisas que o Cristiano também ganhou, tá? Só para tudo que o Modric ganhou naquela temporada, o Cristiano também ganhou, sendo mais decisivo, inclusive. Só que o Modric construiu um roteiro muito fantástico que foi levar a Croácia para a final da Copa. E aí, isso, beleza, talvez tenha pesado. Você tem algo do campo para tentar te balançar, entendeu? Você tem uma coisa do jogo que talvez te seduza ali. No caso do Vinícius, não há essa justificativa, não há. Porque o roteiro também do Rodri não é um de um coitado, um de um outsider. Ah, mas este cara aqui levou a Espanha totalmente underdog, é um título. Não, a Espanha foi o melhor time da Euro, ponto, e não teve nele o melhor jogador. Quem viu a Euro, minimamente, assim, não precisa nem ter visto os jogos todos. E não precisa nem ter... Vê só o segundo tempo, vê só a fase final, vê só o mata-mata. O Rodri não foi, sob nenhuma ótica, o melhor jogador da Espanha na Euro. Nenhuma ótica. E ali já estava plantado o risco. Quando ele é eleito o melhor jogador da Euro, você vê, tem uma boa vontade com esse cara aí, que, pelo amor de Deus, e a boa vontade foi consumada no teatro, no prêmio da Bola de Ouro. Quando eu falo teatro aqui, é porque o prêmio é entregue num teatro. Tá? Não estou dizendo que ali foi uma peça teatral, não, por mais piada que seja o prêmio ser entregue ao Rodri. E aí o aspecto do fair play, de você começar a ver, mas o Vinícius provoca, mas o Vinícius isso, o Vinícius aquilo, é um personagem controverso, isso talvez na hora do voto o cara fala, vou em outro. O Dibu Martínez, goleiro da Argentina, é hoje o goleiro mais provocador do planeta, ao ponto da FIFA mudar a regra do pênalti para que o goleiro não mais tente desestabilizar o batedor. O Dibu, no dia que ganhou a Copa do Mundo, ele pegou o prêmio de melhor goleiro e sacudiu como se fosse a sua parte íntima, olhando para as arquibancadas. Ele foi depois advertido por isso e tal. E este cara, provocador, controverso, já tem 2 bolas de ouro. O Dibu Martínez ganhou 2 anos seguidos o prêmio da bola de ouro para melhor goleiro, que é o prêmio Yashin. 2 anos seguidos. Ele não ganhou só uma vez, não. Ele ganhou 2. Então, o argumento da provocação, o argumento do controverso, o argumento do fair play, ele cai por terra a partir do momento em que o Dibu Martínez tem 2 bolas de ouro e o Vinícius não tem nenhuma. Então, fica vocês aí com os comentários tentando estabelecer teses que justifiquem o Rodri ter sido eleito o melhor do mundo. Valendo!